e toda a membresia. Agradecer a Deus pela oportunidade que me é confiada, que Ele possa falar conosco nessa noite, porque de mim mesmo não tenho nada, se do céu não fora dado. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Um dos textos mais conhecidos, se não o mais conhecido. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Todos acharam? Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque as suas Bíblias nos assentos. Quero pedir a todos se coloquem de pé. Vamos falar com Deus, pedir a Ele que fale conosco por intermédio desta palavra santa, e que possamos sair daqui não da mesma forma que chegamos. Amantíssimo e excelso Deus, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir outra vez. Criador do Órion, do sete estrelas, cavaleiro do universo, que habita nas mais altas alturas, por isso Tu és chamado de Deus Altíssimo, em cuja presença nós estamos nesta noite. Queremos Te render graças, louvores, exaltação e enaltecer o Teu santo nome, porque Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória. Nesta noite, Senhor, queremos Te pedir, fala conosco. Usa este vaso como um instrumento em Tuas mãos. De mim mesmo não posso nada, se do céu não fora dado. Então que nesta noite eu possa diminuir e o Senhor crescer. Fala conosco, Senhor. Toma os meus lábios. Fala com a Tua igreja. Fala conosco nessa noite. E rompe as barreiras do nosso entendimento. Nos leva a experiências extraordinárias. E que a Tua palavra produza em nós o resultado pela qual o Senhor está enviando. Quero Te pedir que o Senhor venha encher esta casa pelo poder da Tua palavra e continuar inundando com o Teu Espírito as nossas vidas, o nosso ser, para que possamos sair não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair cheios, transbordando, revestido e com resposta do Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A vocês que nos assistem, sejam bem-vindos. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, seja bem-vindo a Salvar Nações. Fiquem até o final, pois tenho a certeza que Deus falará conosco. O texto ora lido é o texto que é como uma coluna em meio aos evangelhos. João capítulo 3 expressa o plano de Deus. E nesse pequeno versículo, ele revela ser o maior amor, o maior sentimento, o maior propósito,
o maior grau, o maior ato, o maior sacrifício, a maior oportunidade, a maior esperança, o maior livramento e a maior de todas as promessas. O texto de João, ele é incrível porque ele revela Deus como o maior ser. Deus, ele começa dizendo porque Deus amou. Então ele vai colocar Deus como um ser incrível que conhece a sua criação. Vai colocar também a clareza do sentimento como o maior sentimento de amor pela humanidade. João coloca neste versículo que o propósito divino é salvar a humanidade que se havia perdido. João também mostra que é o maior nível de Deus tentar mensurar o investimento dele na humanidade. O maior nível de investimento, a maior atitude, o maior ato. Ninguém, senão a Abraão, que se predispôs a ter a mesma atitude, o mesmo ato. O maior sacrifício, porque ele veio, como disse o apóstolo Paulo em sua carta ao povo que estava em Filipos, capítulo 2, versículo 5 em diante, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo a plena forma de Deus, não usurpou ser a Deus, mas se aniquilou até a forma de homem, e na forma de homem foi como servo até a cruz. Por esta maneira Deus o exaltou sobremaneira e colocou o seu nome acima de todos os nomes. E através deste versículo pequeno e tão relatado no meio da igreja, nos deixa claro que é a maior oportunidade para a humanidade. Jesus abriu mão da sua forma de Deus para salvar-nos. A maior esperança estar aqui também em João capítulo 3, versículo 16. A esperança para a árvore que for cortada, pois ao cheiro das águas brotará e dará o seu renovo. Eu falei semana passada na abertura do culto dos homens que a raiz, quando ela não é arrancada, quando Deus corta a árvore, não é para matar. Quando a árvore ela é cortada, é para ela brotar de novo e dar um renovo. Deus ele não arranca, Deus ele corta. E quando Deus ele está cortando, é para você ser renovado. Então há esperança. De repente, você está passando por um processo, sofreu um corte, mas Jesus disse: se você soubesse quem te pede de beber água, você me pediria e eu te daria água viva. É ao cheiro dessas águas que você brota e dá um renovo, e a sua vida ela é transformada. O maior de todos os livramentos, João relata também deste versículo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos dar esse grande livramento. E a maior de todas as promessas foi para que a gente tivesse direito à vida eterna. Aleluia. Só que nesse versículo também nos mostra a obra missionária. Jesus, o primeiro missionário, que sai do seu trono e vem à terra cumprir a missão. É também neste versículo que vai mostrar Deus apresentando a maior de todas as suas ofertas, a maior oferta do mundo.
é também neste versículo que vai mostrar a ruína do povo, a queda, né? A perdição da humanidade. Também neste mesmo versículo nos deixa claro que há dentro desse plano a redenção desta humanidade. Então, o versículo ora lido nos deixa todo o cenário de Gênesis e Apocalipse. É por isso que ele é como um pilar central em meio às Escrituras. Muitos já sabem, decoreba. O que é que está em João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande sentimento, o grande poder do universo é o amor. E porque Deus, Ele é amor, Ele é o maior de tudo. E Deus, Ele não tem amor, porque quem tem, não tem completude. Deus, Ele é o amor, porque Ele é na completude, Ele é completo. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta ao povo que estava na Galácia, no capítulo 4, ele disse bem claro que Deus, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus, Ele se autoexiste. E este amor que Deus transfere, é por isso que eu já quero dar tema nessa mensagem, bem pequeno esse tema. Foi por amor. Foi por amor para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Então, como eu disse, o amor que faz ele fazer o que ele fez. É o amor de Deus que faz ele abrir mão do seu único filho e sacrificar pela sua criatura. É pelo amor que Deus, Ele emana o poder. É pelo amor que Deus, Ele faz a redenção do povo. É por amor que Jesus abre mão de tudo e passa por tudo que Ele passou. É por amor. É por amor que Deus, Ele libera o perdão. É por amor que tudo foi feito desde a fundação do mundo. E esse amor, ele não é compreendido por muita gente. Esse amor, as pessoas, eu já li a Bíblia diversas vezes e nem eu, e eu acredito que nem você vai encontrar o porquê que Deus nos ama tanto. Ah, presbítero, está escrito que Deus amou o mundo, que Ele deu seu filho. Não, aí não é a origem, aí é a consequência, é aquilo que Ele construiu, mas ninguém pode explicar por que Deus nos amou. Por que a explicação desse amor? A gente vai olhar de Gênesis e Apocalipse e não vai achar. Por que Deus nos ama? Qual é a origem desse amor? A gente pode ver, eu vou tomar o exemplo aqui da minha belíssima esposa. Ela, quando nos encontramos ali na igreja, uns 15, 16 anos atrás, ela passou a me amar porque eu permiti ela me conhecer. Eu passei a amar ela porque ela permitiu eu a conhecê-la. Só que eu não consigo conhecer a minha esposa na totalidade, nas entranhas da sua alma, no mais profundo do seu íntimo, porque eu sou ser humano, sou limitado, eu tenho limites, e eu não consigo adentrar nas profundezas do interior desta alma. Agora, ela me amou e eu amo ela porque se permitimos não nos conhecer. Se a gente olhar para Deus, a gente não vai conseguir colocar limites. Meu pastor Flávio, quem pode dizer aonde começa
a origem desse amor, o porquê que Deus nos amou, aonde é que Deus ele começa, porque Deus ele nos conhece. E quando é que Deus nos conhece? Quando eu nasci e saí do ventre da minha mãe. Segundo o profeta Jeremias, no seu capítulo 1, Deus está dizendo: ainda antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E te consagrei e te dei as nações por profeta. Deus ele nos conhece antes de ser formado. Deus ele nos conhece na totalidade. Mas eu não tenho como conhecer a Deus, porque Deus ele não tem limites. Deus ele é um ser autoexistente e que não tem limitações. Então é impossível na minha capacidade humana conhecer Deus na profundidade e na totalidade. Aí a gente vai ver que os limites para se conhecer a Deus, o original do hebraico, né? Yatzer Hará, Yatzer Atof, está lá no Gênesis, que quer dizer a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Deus pega Adão, constrói ali, faz um homem e fez de uma forma perfeita. Deus fez Adão de uma forma perfeita. Só que Adão, quando teve a oportunidade, ele conheceu o mal, ele se inclinou para o mal. Ele e Eva conheceu o pecado. Deus ele dá liberdade porque ele nos ama. Porque se Deus nos ama, o amor ele é livre, ele te dá liberdade para você escolher. Deus não lhe obriga a chegar aqui na igreja, nem te obriga a ser filho. Deus não te obriga a dar glória, Deus não te obriga a amá-lo. Porque o amor de Deus consiste em liberdade. Só que Deus ele ama tanto Adão que ele dá liberdade, ele dá opções. E agora Adão está no jardim do Éden e ele escolheu a inclinação para o mal. Agora Adão vai se esconder nas árvores e Deus está procurando Adão. Adão, onde você está? Mas espera aí, Deus não é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares. Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus estava com Adão atrás das árvores. Mas Deus se manifestava na porta do jardim. Então Deus está dizendo: Adão, eu estou aqui com você, mas eu estou te procurando lá onde eu me manifesto. Você se inclinou para o mal. Você se permitiu a inclinação para o mal. E agora você está de trás das árvores. E Deus está dizendo: onde é que você está, Adão? Onde é que você está? Porque é claro, Deus ele está em todos os lugares. Mas Deus tem lugares e tempos e propósito para se manifestar. Deus está aqui na igreja e Deus está no paredão. Mas por que Deus não se manifesta no paredão? Porque Deus só se manifesta aonde Ele é invocado, aonde Ele é buscado, aonde a tua presença as pessoas anseiam por Ele, as pessoas vêm com sede, vêm buscar. Então Deus está dizendo para Adão: Adão, eu estou aqui com você atrás das árvores, mas eu me manifesto na porta. A diferença entre a árvore e a porta é justamente isso. Deus ele não se relaciona em qualquer lugar. Se a gente olhar também no profeta Jeremias, Deus disse, fala com Jeremias: ei Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir a minha voz. Mas espera aí, eu não já estou ouvindo? Não, desce, porque você vai descer ao lugar aonde eu falarei contigo, aonde eu me manifestarei. E por que Deus ele não se manifesta em qualquer lugar? Porque não tem a ver com manifestação, tem a ver com posicionamento, tem a ver com o local que Adão estava. Adão saiu da posição e foi para um lugar se esconder atrás das árvores.
Deus está procurando na porta. E Adão não está mais posicionado, porque todo dia Deus descia para falar com Adão. Todo dia Deus vinha falar com ele. E agora ele está de trás das árvores. Deus não se manifesta em qualquer lugar. Você tem que estar posicionado para desfrutar da totalidade desse amor. Porque Ele ama o mundo inteiro, mas só recebe da completude deste amor quem está posicionado na porta. Não, você não entendeu. Lucas capítulo de número 15. O filho que tem liberdade, chamado de filho pródigo, ele está com o pai. E ele está dizendo: não dá minha parte, eu vou sair, eu vou correr aí, vou desfrutar das coisas lá de fora. E o pai não vai atrás do filho. Aí de repente o filho caindo em si, porque a única queda que te joga para cima é quando você cai em si. É quando você faz uma análise e você vê que você saiu do lugar da posição, que Deus se manifesta. Quando o filho começa a voltar, o pai olha e vai encontrar com ele na onde? É na porta. É na porta. É na porta que Deus tem um encontro. Quando você adentrou essas portas, Jesus já estava aqui te esperando. O filho está chegando e o pai olha, vem e corre ao abraço. Deus não vai atrás. Eu vou ficar aqui, vou esperar. Você vai morrer aí. Deus, Ele não vai atrás de você. Ele te deu liberdade porque Ele te ama. A liberdade de Deus é tamanha. Porque quem sabe você está dizendo aqui: mas eu já estou aqui, Deus Ele me ama. Com certeza. Deus, estou aqui e eu dou, não é pela sua maior oferta que você acabou de trazer. Deus não te ama pela sua maior oferta, porque Ele ama também quem não teve oferta para dar. Mas eu não tenho uma língua torpe, eu não falo palavrões, eu só falo de Deus. Ele ama também quem fala palavrão, Ele só não ama as palavras. Deus, Ele ama o cara que usa droga, que cheira cocaína. Ele só não ama o uso, Ele não ama a prática. Deus, Ele ama o homossexual, Ele não ama o ato da homossexualidade. Ele ama o adúltero, Ele não ama a prática do adultério. O amor de Deus não é compreendido pela maioria da sociedade. Porque alguém vai dizer: mas como é que Deus nos ama se Ele vai jogar as pessoas no inferno? Deus, Ele vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo. Quem vai para o inferno são as pessoas com as suas próprias atitudes, com as suas próprias pernas. Quando ele abre mão deste amor, quando ele não se posiciona. Deus está te chamando ao posicionamento. Você só vai viver a plenitude de Deus quando você estiver posicionado aonde Ele te chamou. Primeiro você se posiciona, depois Deus se relaciona com você. Ninguém consegue explicar a origem desse amor. Ninguém consegue. Eu nunca encontrei nas Escrituras. Por que Deus me ama tanto? Por que Deus Ele nos ama tanto? Essa liberdade consiste no verdadeiro amor. A pessoa que te ama, ela te dá liberdade, ela te deixa livre. É claro que Deus, Ele te ama e Ele não te obriga. Eu falar agora há pouco que Deus, Ele não vai exigir que você venha para a igreja, nem que você venha para a igreja e fique adorando a Ele. Porque Deus, Ele não levanta adoradores. Deus, Ele não levanta pessoas que o amam. Deus levanta pastores, Deus levanta presbíteros, Deus levanta obreiros, Deus levanta levitas, ministros, adoradores, instrumentistas.
Mas João capítulo 4, Jesus está dizendo para uma mulher na beira do tanque: a hora vem e é chegada em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando. Deus não levanta adorador. Então, se tem adorador, Deus está procurando aqui nessa noite. Não, você não entendeu. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, aquele que o ama. Observe. Digamos que eu criei esse aparelho celular. E aí eu uso, relaciono, mando. Mas de repente, eu chego e estou procurando este celular e eu encontro com a tela trincada, cheio de vírus, impossibilitado, contaminado. Aí eu, poxa, não foi que você se quebrou. Você se quebrou sozinho. Eu vou procurar consertar. Aí eu vou procurar a pessoa para consertar e alguém vai dizer: não, para eu consertar aí é muito dinheiro, é trilhões. Então eu vou, para mim é mais barato fazer, porque eu gastei, juntei as peças, eu que formei, é mais em conta. Não, mas eu quero pagar o conserto. É mais caro consertar do que criar. Não, eu vou pagar o preço. É necessário pagar um preço. Deus, ele criou o homem, e esse homem se quebrou. Jeremias capítulo 18 diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Não é Deus que quebra a gente, são as nossas ações. E aí a gente chega quebrado, cheio de vírus, contaminado. E ele pagou o preço. Ele pagou o preço mais alto para consertar, porque Deus, ele não precisa de nós. Ele poderia chegar para Adão: é o que, Adão? É o que, Eva? Não preciso de vocês, eu sou Deus. Eu vou voltar para o mesmo trono, vou sentar lá e vou reconstruir tudo. Eu vou fazer tudo de novo. Para mim é mais fácil reconstruir. Mas Deus disse: não, vou consertar. E qual é o conserto? Ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Porque no Éden foi quebrado, no Calvário foi ligado, e na glória é religado. Por isso estamos aqui, porque Deus escolheu pagar o preço para nos reconstruir. Eu estou sentindo ele aqui. É que nem aquela pessoa que tem um carro de 1900 antigamente, e aí alguém vai dizer: rapaz, vende esse carro, dá de entrada, procura o pastor Júnior Maia lá na concessionária. E eu, não quero vender, eu quero eu. Ele se envolveu emocionalmente. Alguém que tem uma casa muito velha e alguém diz: não, vende a casa, compra outra, sai daí porque está velhinha. Não, eu quero ficar aqui nesta casa, porque ela está envolvida emocionalmente. É isso que as pessoas não entendem. Porque investir nesta humanidade, essa humanidade que a gente vai ver, o primeiro homem desobedece, os filhos do primeiro homem, homicídio. E aí os homens vão sendo maus a cada dia, ao ponto de dizer: não, vou construir uma torre e vou subir até o céu. E Deus tem que confundir as línguas. Poderia destruir tudo e fazer tudo de novo. Só que Deus, ele se envolveu emocionalmente, ao ponto de dar o seu único filho. Como é isso? Deus, ele se entristece, Deus, ele se alegra, Deus, ele se envolveu emocionalmente.
Ele está envolvido com este amor por nós, ao ponto de Ele sacrificar o seu maior tesouro, a sua maior oferta, abriu mão de tudo para que eu e você estivesse aqui nesta noite. E aí 2000 anos atrás vem Ele, que nasceu da semente da mulher para esmagar a serpente andando na Galileia. Vem Ele de lá, caminhando. E aí tem alguém na beira do Jordão, pregando, e aquela multidão, e Ele batiza, e Ele prega. Aí o povo, é João Batista. Ele fala: peraí, calma, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, as sandálias, as alparcas dos pés dele. Dele quem? Esse que vem descendo. E quem é Ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí Jesus vem operando, curando o cego, botando o mudo para falar, multiplicando o pão, andando sobre a água, libertando pessoas de todas as sortes de espíritos imundos. Jesus, Ele vem fazendo. E aí de repente Jesus: importa que eu vá. Mas espera aí, Senhor, nós te amamos. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, o outro Consolador. Então Jesus, Ele vai cumprir o que foi estabelecido, a sua missão. E agora no Calvário é morto, cumpre. No outro dia está o sepulcro vazio. 3 dias depois, Maria está lá. E alguém diz: por quem procura entre os mortos aquele que está vivo? Vai, avisa os discípulos. Avisa os discípulos que Ele vive. E quando ela vai correndo, que chega na casa dos discípulos e está dizendo: olha, o sepulcro está vazio, Ele aparece no meio dos discípulos. Aleluia. Ele diz: calma, eu vou estar aqui com vocês. Vocês ainda vão me ver mais uma vez, mas eu preciso consertar vocês. Eu preciso fazer o conserto. Eu preciso consertar as peças, tirar os vírus, limpar, purificar vocês, reconstruir vocês. E aí Jesus ascende aos céus. Ele disse: eu preciso ir, porque lá no trono de glória eu vou interceder para que o Pai envie o outro Consolador. No jardim foi separado, no Calvário foi religado. Agora da glória vem o religare. Quando Ele chega lá, que envia o Consolador, Ele fala: fica em Jerusalém. Cerca de 500 pessoas vão. Vai passando os dias e só fica 120. E o Espírito Santo se manifesta, enche toda a casa. Todos foram cheios do Espírito de Deus, batizado com línguas de fogo. Eles fizeram uma aliança. Aleluia. Meu Deus. A aliança que Jesus, a promessa. Porque a gente vê muita gente profetizando chave, carro, casa, mas a única promessa que o Pai falou, disse: da mesma forma que eu estou indo, eu voltarei. E qual é a segunda promessa? Fiquem em Jerusalém, porque do alto eu vou revestir vocês de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete. Agora, este amor incondicional se manifesta no meio de nós, e por isso estamos aqui, para ser cheios desta presença. E eu já sinto Ele no nosso meio, porque eu não vou orar daqui a pouco para que o Espírito Santo venha descer no meio de nós, não. Ele já desceu lá em Atos capítulo 2. Ele já desceu. Agora Ele vai se manifestar no meio da gente.
Deus, Ele quer se manifestar no meio da gente, porque o amor dele não tem explicação. A origem desse amor, as pessoas muitas das vezes não olham com clareza o preço que foi pago, o preço desse amor. No Calvário, Jesus tinha sido açoitado pelo azorrague com a pena máxima, 39 mais uma, do chicote azorrague que tinha pedaços de ossos e de ferro. Historiadores da época relatam que quando os ganchos prendiam, os romanos, ele não... Peraí, Jesus, dá licença aqui que prendeu, deixa eu soltar. O preço que Jesus pagou foi de os romanos arrancar tufos de carne das suas costas. Alguém disse que dava para ver parte das costelas de Jesus. E para vocês terem ideia, ninguém nunca conseguiu tomar a pena máxima. 10 era a máxima. Desfalecia nos 10. Jesus tomou 40. Porque foi por amor. Ele decidiu nos amar. Como os outros que paravam nos 10 e desfalecia e não aguentava, Jesus, ele disse, eu preciso aguentar. Porque daqui a 2000 anos, no futuro, vai ter um povo chamado de salvar nações, reunidos na porta, esperando para eu se manifestar no meio deles. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Foi por amor que ele padeceu. Foi por amor. E as pessoas não conseguem entender esse amor. As pessoas aí fora acham que a segunda vinda de Jesus virá esse mesmo Jesus que veio peregrinando pela Galileia e curando. Não. Como servo já foi. Agora ele vem como justo juiz. E João, que teve a visão futurística, ele disse, ele vem num cavalo, montado no seu cavalo, e tem na sua coxa escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. O seu cabelo é branco, os seus pés são reluzentes como um bronze polido. Ele tem na sua boca uma espada aguda, e ele vem para reger as nações. Então as pessoas que estão achando que Jesus está voltando como o Messias Salvador, não, ele está vindo para julgar. Ele pagou um preço muito alto, e quem não reconhecer o preço desse sacrifício, João disse, tem 7 taças. As 7 taças cheias da ira da cólera de Deus. É necessário estar posicionado. Eu não sei o dia nem a hora. Muitos se fazem cálculos partindo de Israel, 1960, né? 64, quando Israel recebeu o Estado, o direito de independência. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. E pode ser agora, pode ser hoje. Pode ser hoje o momento em que Jesus, ele tocará a última trombeta. E onde é que você está? Está de trás das árvores, que nem Adão? Ou está na porta, esperando para ele falar contigo? Aonde é que você está? Porque o amor de Deus só chega na completude, na totalidade. Primeiro você se posiciona, depois Deus se relaciona com você. Deus, ele não vai se relacionar com quem não estiver posicionado. Sai de trás da árvore e vai para a porta, porque o rei está chegando. O rei está chegando. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Não sei como é que você saiu da sua casa. Mas Deus, ele está falando.
é necessário estar posicionado. Aleluia. Assim como num casamento, o noivo dá presente, a noiva bota aliança. O noivo, ele nos deu um presente. Ele está à direita do Pai e ele enviou um Consolador. Nos batizou com o Espírito Santo e nos deu uma aliança de fogo. Porque precisa fogo. Deus, ele é fogo que consome. É fogo que queima no altar. E como é isso? Como é que vai consertar? A aliança. É necessário fazer uma aliança com ele. O ouro é refinado no fogo. É necessário uma aliança com ele para que você possa desfrutar deste amor. Porque o fato de Deus amar o mundo inteiro não quer dizer que o mundo inteiro será salvo. Ele amou o mundo inteiro para entregar o seu filho. Mas só vai ser salvo quem reconhece o filho. E assim como num casamento, tem que vir ao altar. Presbítero, eu estou com vergonha. Muitas pessoas estão olhando, é as testemunhas. É as testemunhas, porque assim também num casamento tem as testemunhas. É necessário que haja testemunha. Ele disse: se me negares diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas se reconheceres diante dos homens, eu reconhecerei diante do Pai. Eu já vou fechar aqui minha agenda da Salvar Nações. Tá vendo? Com meu nome, Presbítero André. Nunca vi isso em igreja nenhuma. Se coloca de pé, igreja. Qual é a posição que você está diante de Deus? Faça uma autoanálise. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão. Como é que estamos diante de Deus? Eu estou vivendo a plenitude desse amor? Eu estou vivendo a plenitude desse Deus? Presbítero, eu ainda não noivei com este amor. Essa é a noite. E você tem um encontro com Ele. De sair de trás da árvore. De sair do esconderijo. E vir até a porta. E que porta é essa? Jesus disse: eu sou a porta.